Vamos para a nossa retap da nossa avaliação A3 da primeira chamada de Geografia. Pessoal, nessa correção, nessa revisão, nessa retificação de aprendizado da A3, o importante é você se atentar para as questões que vocês erraram, para que vocês possam aprender com os seus erros, tá? Então eu vou passar aqui de questão a questão. Confiram com a sua prova, vejam se o gabarito está de acordo com os pontos que vocês receberam, e a partir da entrega da prova, vocês têm aquele prazo de 48 horas para assistir essa aula e pedir a revisão de alguma questão, tá ok? Então vamos lá para as questões da nossa A3. Vamos lá, a primeira questão nossa de geografia foi a questão 39. Eu vou abrir aqui a questão e vou comentar como é que ela foi, beleza? Então, ó, questão 39, a alternativa correta é a letra A, Por que letra A? Porque ambos os termos dessa opção, elas referem-se às ordens mundiais, e do seu respectivo período histórico. E isso está corretíssimo, A bipolaridade foi a ordem mundial predominante durante a Guerra Fria, com a disputa ali de influência entre os Estados Unidos, com o capitalismo e a União Soviética no socialismo, e já a multipolaridade é a característica do mundo pós-Guerra Fria, especialmente ali no século XXI, em que várias potências, como os Estados Unidos, China, a União Europeia, disputam espaços de poder, e em diferentes áreas, como na economia, política, tecnologia. Agora vamos olhar rapidinho aqui por que as outras estão erradas, estão incorretas. A letra B, A letra B, a afirmação é enganosa, porque apesar, a bipolaridade era marcada por duas ideologias opostas, mas a multipolaridade ela também apresenta conflitos ideológicos, mesmo que não seja tão claramente divididos, como na Guerra Fria, mas elas também apresentam conflitos ideológicos. No mundo multipolar, a gente não vive só uma ideologia, existem mais de uma ideologia. A letra C. Essa alternativa ela mistura eventos corretos com uma conclusão precipitada. A queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, ele foi sim um símbolo do fim da Guerra Fria, mas ele não marcou imediatamente o início de uma multipolaridade. Letra D, essa alternativa ela simplifica demais os dois contextos. A bipolaridade também envolveu disputas econômicas, tecnológicas e culturais, como, por exemplo, o Plano Marshall, a corrida espacial, por exemplo, também. E a multipolaridade, embora ela tenha tido um forte componente econômico, ela também apresenta tensões militares, políticas e diplomáticas. Letra E, totalmente errada, porque a Guerra Fria ela foi um exemplo clássico da bipolaridade, e aqui, então, essa foi a correção da questão 39. Questão 40. Alternativa certa, letra B, Essa é a única alternativa correta. O colapso da União Soviética foi no final da década de 1980, que foi um marco importante para o fim da bipolaridade. Ah, está errada. Por quê? Porque essa alternativa, ela, além de ser imprecisa, é anacrônica. No início do século XX, o mundo ainda era dominado por impérios coloniais. E o conceito da multipolaridade, como a gente conhece hoje, não se aplicava da mesma forma. Letra C. Letra C, essa descrição também, na verdade, define a ordem bipolar, que é típica da Guerra Fria. A letra D,
Antes da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já existia, né, mas a bipolaridade ainda não estava consolidada. E a letra E também é uma afirmação equivocada, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a ordem estabelecida foi a bipolaridade, né, marcada pelo confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, e não a multipolaridade. Próxima questão, vamos lá. Questão 41, alternativa correta, letra C, né, os dados, né, se você observar aí, os dados confirmam, né, que o Reino Unido ele liderou o processo de industrialização na primeira Revolução Industrial, né, sendo o epicentro, né, da transformação. E a Bélgica, né, por conta da sua proximidade geográfica, né, e seus laços econômicos que tinha com o Reino Unido, foi um dos primeiros países, né, a seguir esse caminho. E agora, olhando um pouquinho ali as demais alternativas, a letra A está incorreta, né? A Alemanha e os Estados Unidos, né, ambos aceleraram muito, né, durante a Segunda Guerra Industrial e não se mantiveram inalterados, né? Houve um crescimento aí expressivo, né, ali entre o período de 1860 a 1913. Letra B, incorreta. Os dados mostram uma grande desigualdade regional nesse processo de industrialização. Letra D de dado, incorreta. A China e a Índia, né, esses países regrediram, né, nos termos relativos, né, enquanto os países do Atlântico Norte dispararam na industrialização. Letra E, incorreto. Né, o Japão só acelerou a industrialização durante a Segunda Revolução Industrial e não na primeira. E ele não perdeu força, né? Pelo contrário, ele cresceu. Questão 42, letra D. Gabarito, letra D. A nova ordem não é mais dominada por dois blocos ideológicos, né, como na Guerra Fria, mas sim por várias potências, né, competindo e cooperando ao mesmo tempo. E por que as outras alternativas estão erradas? A letra A. Primeiro porque é um erro conceitual. O Reino Unido não teve supremacia no Conselho de Segurança. Ele é apenas um dos 5 membros participantes, né, dos membros permanentes. Letra B é um equívoco factual, porque a bipolaridade se refere à disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, durante a Guerra Fria, e não foi marcada por uma estabilidade financeira. Na letra C, teve aí uma troca temporal, né? A multipolaridade é uma característica da nova e não da antiga ordem mundial. Letra E, tem um erro cronológico e conceitual, né? A União Soviética deixou de existir em 91 e a nova ordem mundial que surge depois disso é a multipolar. Questão 43. Alternativa correta, B de bola, né? Porque a Revolução Industrial trouxe o uso de máquinas, divisão do trabalho nas fábricas, né? E o capitalismo se tornou o sistema dominante. E agora, por que as outras estão erradas? Letra A. Está errada porque a Revolução Industrial gerou muita urbanização, né? Com gente saindo do campo e indo para a cidade, e não o contrário. A letra C também erra porque os trabalhadores das fábricas cresceram bastante e as manufaturas tradicionais acabaram que perderam o espaço. Letra D de dado, fala das trade unions, que realmente existiram, né, mas elas lutavam contra os patrões e não faziam, né, só conciliação. Letra E, está fora do contexto, né, porque fala de terras comunais e direitos rurais que não mudaram com a Revolução Industrial. Questão 44, gabarito oficial, A. Vamos falar sobre os enunciados. A letra A. O primeiro enunciado é falso porque ele inverte os conceitos, né? Leste-Oeste foi o conflito da Guerra Fria, né, entre o bloco socialista e o capitalista, na ordem bipolar, e Norte-Sul é um conflito econômico e estrutural. Segundo enunciado, né, verdadeiro, a nova ordem mundial surgida após a Guerra Fria é a multipolar. Terceiro enunciado, falso.
A bipolaridade foi típica da Guerra Fria, né, com apenas dois polos principais, Estados Unidos e União Soviética. E a última, verdadeiro, porque essa frase é uma definição direta e objetiva da nova ordem mundial. Resposta certa, letra A. Questão 45. Questão 45, alternativa correta, letra A. A Guerra Fria foi marcante na geopolítica do século XX, não por confrontos diretos, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas por suas implicações políticas, ideológicas e territoriais. E essa divisão determinou algumas alianças, né, como, por exemplo, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, acabou que influenciou guerras por procuração, né, como a Coreia, Vietnã e Afeganistão, e também polarizou, né, o mundo ideologicamente. Agora um breve comentário sobre as alternativas incorretas. A letra B é impossível, né, porque o período foi de forte antagonismo e não de união entre os blocos. A letra C não ocorreu. Muitos países aliados dos Estados Unidos, né, ou da União Soviética tinham regimes autoritários, né, e que foram usados como peça estratégica, né, desse tabuleiro global. O fundamentalismo, a letra D. O fundamentalismo islâmico, né, ele cresceu em contexto específico, né, mas não foi uma consequência direta, né, da lógica bipolar. Letra E. Muito pelo contrário. Muitos movimentos nacionalistas, né, especialmente na África e na Ásia, eles foram abastecidos, né, pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, né, durante esse processo de descolonização. Questão 46, né? Analisar esse gráfico aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Por que a alternativa correta é a letra D? Né? A Organização Mundial ditada pelos blocos políticos e econômicos. Vamos lá. Por quê? Porque a linha curva que atravessa esse mapa é uma representação simbólica da divisão entre o norte global e os países periféricos, né, do sul global. Né? E essa representação ela reforça a ideia de que a ordem mundial contemporânea ela é organizada em blocos políticos e econômicos. E por que a A está incorreta? Porque, apesar de o mapa sugerir, né, uma clara desigualdade, né, entre os países ricos e pobres, a palavra-chave que invalida essa alternativa é conflito. O que o mapa mostra é uma desigualdade estrutural, uma divisão econômica, uma divisão política, né, entre esses países centrais e periféricos. Né? E não se trata de um conflito, né, propriamente dito, né, entre os países ricos e pobres. A letra B está incorreto porque o mundo bipolar diz respeito à divisão entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. O C está errado porque o mapa inclui países do hemisfério sul geográfico no norte político e econômico, né, como a Austrália e a Nova Zelândia. E a letra E está errada porque essa era a lógica da Guerra Fria. Né? O mapa mostra um período posterior. E aqui eu concluo essa nossa retap, né, da A3. Eu espero que você aprenda, né, com aquilo que você errou, caso você tenha errado, né, e que você use esse material também para suas revisões, né, para os seus concursos, né, vestibulares que estão aí chegando aí. Beleza? Então, por enquanto era só isso. Bons estudos e até a próxima.